Por favor, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 4. Você há de notar que eu estou com a tradução da Bíblia um pouquinho diferente do usual. É muito provável que eu, a partir desse sermão, eu adote uma tradução muito boa, a Nova Revista Atualizada. Se você for comprar uma Bíblia para o ano novo, ano que vem, eu sugiro a você que considere essa tradução, a Nova Revista e Atualizada. Ela não é a NVI, que é uma boa tradução também. A NAA, a Nova Tradução Atualizada, Nova Almeida Atualizada, ela traz uns termos que a revista atualizada eram termos em português um tanto arcaicos. Então, ela traduz do original com termos mais acessíveis ao português. E não foge muito do sentido original. Então, se você quer uma Bíblia para o ano novo, eu sugiro a você que mantenha a sua revista atualizada e talvez considere a possibilidade de comprar uma tradução Nova Almeida Atualizada, que é uma excelente tradução. Queridos, nós estamos terminando hoje essa série que nós começamos. Esse é o 10º e último sermão dessa série. E eu queria entrar com vocês nessa narrativa de Jonas, uma narrativa conhecida, né, pela maioria, mas uma narrativa que há de nos trazer verdades fundamentais para a nossa vida cristã. E eu estou empolgado, e eu estou esperançoso que isso possa acontecer nessa noite. Jonas capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 1. Eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura do texto. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. Aí o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e no dia seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Pai querido, é bom estar com os meus irmãos. É bom poder abrir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, estar seguro de que, como fonte inesgotável, a palavra do Senhor, ela veio para saciar a nossa sede. A palavra do Senhor, ela veio para aliviar
a alma inquieta. Ela veio para confrontar aquele que está em pecado. Senhor, é por isso que nós nos assentamos em torno da Tua palavra semanalmente. Porque nós acreditamos plenamente que o Senhor fala através dela. Essa é a nossa convicção primária. E essa convicção é uma convicção de fé. Nós cremos assim. Cremos assim porque o Senhor imputou fé ao nosso coração para crer assim. Por isso nós te adoramos nessa noite. E oramos pedindo que o Senhor fale uma vez mais ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, gente. Você já parou para pensar que muitas das nossas decepções, muitas das nossas desilusões podem ter uma ligação direta com expectativas que foram frustradas? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que talvez você tenha entrado aqui nessa noite decepcionado com algo ou com alguém, frustrado com alguém ou com algumas circunstâncias, mas você já parou para pensar que provavelmente essa frustração sua está diretamente ligado a expectativas que você construiu, mas que não conseguiu o êxito nelas? Deixa eu dar um exemplo, ou alguns exemplos talvez, para melhorar aquilo que eu estou tentando passar para vocês. Pense comigo numa mulher que durante anos, ela fez um tratamento para engravidar, e naturalmente essa mulher, ela depositou todas as suas expectativas no sonho de uma gestação. Mas então ela, depois de tentativas e depois de utilizar todos os recursos e procedimentos possíveis, ela se depara com um beta-HCG negativo. Você já imaginou a frustração causada por expectativas que nós alimentamos no nosso coração? Deixa eu ir um pouco mais além. Pensa numa jovem que desde cedo idealizou um casamento dos seus sonhos. E depois que ela consegue esse casamento dos sonhos, ela se depara, já nos primeiros meses de casada, com a realidade de uma vida conjugal, e ela se decepciona com essa realidade. Porque a princesa, vamos colocar o nome de princesa, tem alguns príncipes também, mas a princesa, ela sempre viveu dentro de um ambiente onde as coisas eram feitas a ela ou para ela, onde ela não precisava dividir muitas coisas, não tinha algumas outras obrigações, mas agora ela casa. E agora ela casa e assume algumas responsabilidades que outrora não tinha. Atividades que deveriam ser agora, ou devem ser agora compartilhadas, e agora ela se encontra em uma realidade em que se decepciona com algo que ela está vivendo. Expectativas. Expectativas causam em nós frustrações. E permita mais um exemplo. Imagina aquele jovem que sempre idealizou, desde sempre, em ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente em sua carreira profissional. Esse menino estudou nas melhores escolas. O pai gastou muito na educação dele. Ele estudou na melhor universidade que ele tinha possibilidade de estudar. Ele começou então agora no mercado de trabalho, né? E o sonho dele é sempre ficar rico e bem-sucedido. Ele se tornou um bom profissional, mas a estabilidade financeira é algo que ainda está muito distante na vida dele. E agora, ele se frustrou. O que eu quero dizer com tudo isso e com esses exemplos é que muitas das nossas frustrações acontecem por causa de expectativas irreais. E deixa eu falar algo para você. Os nossos sentimentos de frustração são construídos por ciclos. E eu queria destacar com você nessa noite isso.
E talvez você que está me ouvindo aqui ou pela internet, há de se identificar com tudo isso. Os nossos sentimentos de frustração são construídos por ciclos. O primeiro ciclo é uma expectativa irreal. São expectativas que nós construímos, mas nós não conseguimos alcançá-las. Expectativas frustradas me levam ao segundo ciclo, a ira, a desilusão, porque não consegui aquilo que sempre desejei. A ira, a desilusão, pode levar você a um fatídico terceiro ciclo, que é a autocompaixão. Eu sou um pobre coitado. A circunstância sempre foi um obstáculo na minha vida. Não consegui ser aquilo que desejei a vida toda por causa das pessoas, por causa das circunstâncias. Ah, coitado de mim. Esse é o ciclo da frustração, o ciclo de sentimentos que sempre estão enraizados no nosso coração. Aliás, o texto que nós lemos nessa noite, o texto que nós temos em mão, vai falar para nós de um cara que viveu em sua vida esses ciclos de sentimentos. Eu estou falando do profeta Jonas, o bem conhecido Jonas. A vida e o ministério de Jonas ilustra muito bem essa tríade de sentimentos: frustração ou expectativas frustradas, ira, raiva porque não conseguiu aquilo que desejou, e autopiedade. Você sabe de algo? O Jonas, esse profeta, o ministério dele é interessante, porque o ministério de Jonas seria ir para uma cidade chamada Nínive, na Síria, e ali na Síria, em Nínive, ele deveria clamar contra aquela cidade, porque a maldade daquele povo tinha chegado até o Senhor, e isso está muito claro no contexto do texto que nós lemos. Então, no primeiro momento, seria um trabalho ideal, não é? Você pregar juízo contra os potenciais opressores de Israel. Isso aí era o que todo profeta queria, não é? O profeta queria, sim, ir numa nação que estava em pecado e falar da parte de Deus para aquela nação em pecado. Isso é confortável, né? Isso é muito confortável. E Jonas estava nessa missão. Mas agora, ele não sabia que nessa missão, ele enfrentaria sérias dificuldades na sua vida prática. Lembra comigo. Esse texto vai mostrar para nós, gente, que talvez você que está me ouvindo está num ciclo de vida de frustração, de desânimo, triste, desanimado. E pode ser que isso aconteça pela mesma causa que levou o Jonas a viver o mesmo sentimento de frustração. Expectativas frustradas leva a uma vida de ira, de murmuração, que por sua vez leva a uma vida de autopiedade. Eu sou pobre coitado. Esse texto vai ilustrar para nós essa tríade de sentimento que, vivido por Jonas, pode estar sendo vivido por você. Vamos lá? Vamos para esse texto? Então esse texto vai nos ensinar aqui verdades. A primeira verdade eu já adiantei. A primeira verdade que esse texto nos mostra é que Jonas, ele teve as suas expectativas frustradas. E eu preciso que você, se você fechou a sua Bíblia, você abra novamente. Perceba comigo como o texto é claro em descrever as expectativas do profeta Jonas. E nós precisamos usar conteúdo do contexto dessa narrativa que lemos agora. Por favor, se você puder, volte ao capítulo 3. O verso 3 e o verso 4 descreve para nós claramente as expectativas que foram construídas no coração de Jonas. O texto diz assim, olha: Jonas se levantou e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ótimo, até aí ele obedeceu ao Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia,
e pregava dizendo: olha só a expectativa agora de Jonas. Ele pregava o quê? Ele pregava as suas expectativas. Ele pregava aquilo que estava no seu coração. Ele pregava aquilo que enchia o seu coração. O que era? Até 40 dias e Nínive será destruída. Ei, aqui está. Jonas, ele tinha uma expectativa latente no seu coração. A expectativa desse profeta aqui era que os ninivitas, os opositores a Israel, povo de Deus, que os ninivitas fossem destruídos. Este era o desejo do coração daquele profeta. E perceba um detalhe aqui no texto, se talvez você não tenha percebido. O texto fala que Jonas, ele entra na cidade de Nínive pregando. Jonas, ele obedece agora pela segunda vez aquilo que Deus ordenara a ele. Ele foi ali exercer, sim, o seu ofício de profeta. Mas eu fico imaginando Jonas entrando em Nínive, realizando o seu ofício de pregador, mas como um desencargo de consciência. Era aquela mentalidade do tipo assim: olha, tá bom, vai, Senhor, o Senhor está me mandando lá em Nínive, pregar para um povo. Aquele povo já está em pecado, eles sabem disso. Aí o Senhor me levanta para ir lá pregar contra o pecado que eles já estão vivendo, eles já estão cansados de saber que está em pecado, para que eu ir lá? Então parece que Jonas está indo no desencargo de consciência. Beleza, eu vou pregar, o povo não vai se arrepender, e aí graças a Deus, Deus vai destruir aquele povo. Vamos lá, deixa eu lá cumprir o meu ofício. Parece que era um desencargo de consciência. Mas aí está o negócio. Porque quando Jonas está a caminho, e ele está prestes a cumprir o seu ofício de profeta, nós vemos algo aqui acontecendo. As expectativas de Jonas sendo frustradas. Qual era a expectativa daquele cara? Eu vou pregar, não vão se arrepender, e Deus vai mandar um juízo sobre vocês e vai matar todo mundo. Glória a Deus. Já. Ele vai lá e prega. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 3. Ele prega, e o que acontece? Totalmente diferente daquilo que ele queria. Ele queria que o povo não se arrependesse. Mas quando ele prega, o texto diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Deus frustrou o desejo do profeta. Meu profeta querido, você queria que o povo não se arrependesse, não é? Você queria que ver Deus mandando um juízo naquele povo e dilacerando toda aquela nação. Era isso que desejava. Era isso que estava no meu coração. Mas eu temo dizer que as suas expectativas foram frustradas. E eu digo a você que a sua pregação surtiu efeito. E agora aquele povo que seria destruído não será mais destruído. Na verdade, esse povo creu no Senhor. E agora eles serão redimidos pela graça de Deus. Expectativas. Expectativas frustradas gera conflito no nosso coração. Deixa eu falar algo para você. Meu querido, minha querida, os nossos maiores conflitos na vida começam com expectativas frustradas. Eu vou repetir isso para você. Os nossos maiores conflitos na vida começam com expectativas frustradas. E vou mais, não raro, esse conflito de expectativa, ele sempre começa em relação a Deus. Via de regra, nós queremos que Deus faça aquilo que nós já idealizamos.
Nós queremos que Deus faça aquilo que nós já concebemos no coração. Nós queremos que Deus faça aquilo que nós já desejamos profundamente no coração. Ei, nós esboçamos, nós delineamos todo o projeto de vida. E então, depois de delineado, depois de esboçado, depois de muito bem orquestrados, nós esperamos que tudo aconteça conforme aquilo que nós planejamos. Expectativas. Mas o que acontece é que no projeto de vida que Deus tem para você, que Deus tem para nós, nesse projeto de vida há muitas idealizações que Deus nunca prometeu para nós. Portanto, quando nós recebemos ou não recebemos aquilo que nós idealizamos, nós nos frustramos. Lembre-se de algo. As nossas maiores crises pessoais começam quando nós esperamos que Deus faça aquilo que Ele nunca prometeu. A crise daquele profeta foi porque ele idealizou no coração. Ele desejou no coração a destruição dos ninivitas. Mas Deus não fez conforme aquilo que já estava planejado no coração dele. Expectativa frustrada. Você imagina Jonas? Vou para Nínive, vou dar uma pregadinha lá de uma meia hora, já vou chegar já com tudo, falando de juízo da introdução do sermão até o final. E no final, eu vou ver aquele povo, ninguém se convertendo. E aí eu vou sentar no banco da praça, vou abrir uma Coca-Cola ou uma Pepsi, que é melhor que Coca, gelada, e vou ver Deus punindo o povo. Ele foi com esse desejo no coração. Chegou lá, Deus falou assim, não, vai ser assim não, vai ser, todo mundo vai converter. Você pode começar a pregar o que você quiser, que eu vou só usar o seu sermão para converter todo mundo. E Jonas falou assim, não, Deus. Expectativa frustrada gera decepção na vida. Talvez a sua decepção é uma decepção com Deus. Porque você idealizou a sua vida. Você projetou a sua vida, esperando que Deus desse a você aquilo que Ele nunca prometeu que te daria. E agora você vive uma crise profunda com isso. A sua crise é com Deus, meu irmão. A sua crise talvez seja porque você quer que Deus faça aquilo que você já desejou. E com Deus não é assim. Mas esse texto ainda tem algumas coisas que falam para nós a nível de aplicações para nós. Sabe? Eu fico percebendo que os maiores conflitos de relacionamentos estão ligados a expectativas irreais. Deixa eu falar com você, casado, e que você que está aí para casar. Primeiro que casar é bom, mas eu estou vendo casamentos fracassando por várias razões, inclusive por questões de expectativas. Casamentos estão fracassando porque os cônjuges esperam que o marido ou que a esposa lhes dê aquilo que não foram chamados para dar. Expectativas. Casamentos estão acabando por causa de expectativas irreais. Porque, via de regra, nós esperamos que o cônjuge nos ofereça aquilo que somente Cristo pode oferecer. Nós esperamos que maridos, que as nossas esposas nos dê aquilo que Cristo te dá e não ela. As esposas esperam dos seus maridos, exigem dos seus maridos aquilo que somente Cristo pode dar para ela. Paz completa, segurança completa, felicidade em sua plenitude.
Ninguém foi chamado para oferecer isso. Nós não somos os nossos redentores. E aí, começa o chumbo trocado, né? Mas sabe de um negócio, meu querido, minha querida irmã? Por melhor que seja o seu cônjuge, ele ou ela tem limitações. E, portanto, nunca poderá dar a você aquilo que seu coração deseja. Não dá. Se você espera um casamento em felicidade plena, eu temo em dizer que você é uma pessoa potencialmente em crise. Expectativas irreais traz frustrações. Segunda coisa, o segundo elo desse ciclo é uma progressão. Porque no primeiro momento, Jonas, ele teve as suas expectativas frustradas. E no segundo momento, nós vemos que as expectativas frustradas levaram a Jonas a desenvolver um sentimento de ira. Olha só, interessante essa progressão. Expectativas frustradas, via de regra, vai levar você a desenvolver um sentimento de ira, de indignação. Se não perceba a sequência desse texto, por favor, no capítulo 4, verso de número 1, verso de número 2, olha só a reação de Jonas. Como que Jonas reage a uma expectativa que não foi saciada. E todos nós respondemos a algo. Se a minha expectativa, se aquilo que desejei não foi saciado conforme aquilo que eu almejei, eu vou responder com sentimentos. Qual foi o sentimento de Jonas? Ira. Já que o meu sentimento, o meu desejo não foi saciado, agora eu vou responder com ira. E é o que aconteceu. Verso de número 1, capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Olha a ênfase do texto, muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassível, tardio em irar-se, de grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Eu fico interagindo com esse texto e fazendo algumas perguntas ao texto. Se eu pudesse sentar com Jonas e perguntar assim: querido profeta, qual a causa da sua ira? Porque o texto dizia que você muito se aborreceu. Ele falou assim: pastor, porque eu tenho borderline. Não, você tem borderline. Não, é porque eu tinha uma síndromezinha de borderline. Não, querido, não era síndrome de borderline. Jonas, você estava irado. E talvez você não tenha percebido os componentes da sua ira. Talvez você não tenha percebido que os seus sentimentos se materializaram. Jonas, talvez você estava tão aborrecido com Deus, tão aborrecido porque os seus desejos não foram supridos, que você aborreceu a ponto de pedir a morte, cara. Você quis morrer. Mas você quis morrer, Jonas, porque você agiu como um adolescente mimado, cara. Porque os desejozinhos do seu coração não foram supridos. E agora, porque não teve os seus desejos supridos, agora você deu o chilique, você quis morrer. Você se jogou no chão e tremeu todo. Não é síndrome, Jonas. É pecado, meu irmão. É pecado. Jonas, eu temo dizer, e eu sinto muito em dizer para você, mas você ficou irado por uma única razão, querido. Porque as suas expectativas foram frustradas. Você ficou irado, pediu a morte,
Porque os desejos mais profundos do seu coração não foram atendidos. Esta é a origem da sua ira. É por isso que você ligou para o seu marido, para a sua esposa, esbravejando. Não, amor, nada. Tchum! Desligou. Nem desliga mais assim, né, gente? Desliga agora é assim. Não quero falar com você agora. Fica daí mesmo, você morde eu aqui do lado, cara. Por quê? Por que você desligou o telefone na cara dessa mulher? Por que você esbravejou, espumou a boca de lá, gritando com seu marido? Porque provavelmente você desejou algo profundamente e esse algo não foi suprido. Agora você externaliza o sentimento que domina o seu coração: a ira. A ira. A ira, meu irmão, tem tudo a ver com desejos não supridos. Se você faz aquilo que eu almejei, eu te quero bem. Agora, se você contrariar os ídolos do meu coração, aí nós vamos conversar mais sério. Eu posso falar com você diretamente? Mais diretamente? Eu estou certo em afirmar. E agora não é talvez, eu estou certo. Biblicamente falando, a ira é a manifestação de um coração governado pelo egoísmo. Ou o iracundo, ou o irascivo, via de regra é um egoísta em potencial. Alguém não fez aquilo que você desejava. Ou as circunstâncias não cooperou para aquilo que você sempre desejou. Que foi, marido? Nada não. 2 dias emburrado dentro de casa. Nada não. Para de, você está igual adolescente. A vontadezinha que você queria que fosse realizada não realizou, você está emburradão. Não conversa com ninguém. Amadurece, meu irmão. Amadurece. Vira homem. Minha irmã, para de ficar gritando. Seu marido, porque você queria alguma coisa, o marido não conseguiu fazer no seu tempo, você começou a gritar, falar alto. Você está igual uma adolescente mimada, minha irmã. Para com isso. Ira tem a ver com desejos do coração. Sabe como funciona? Você esperava um elogio por algo que você fez de bom. Mas aí o elogio não veio. Ninguém percebeu o que você fez de bom. Você viu que você se esmerou naquilo a semana toda. Você levantou de manhã. Você fez aquele banquete para a ceia do Natal. Você colocou o peru para salgar já de manhã. Você comprou as uvas passas para colocar no arroz. Tudo perfeitamente. Você pensou na sobremesa. Está tudo muito lindo. Você comprou talheres novos. Você fez uma mesa posta linda. Chegaram lá os bonitos só para comer. Ninguém levou nada para ajudar. Primeiro, leve, se for convidado, por favor, leve alguma coisa para contribuir na janta, tá? Comeram, deixaram tudo sujo e sequer elogiou quem fez a comida. Acabou a janta, a dona menina está com um bico desse tamanho.
Porque ela quis ser elogiada. Ela quis algo ruim? Não, ser elogiada é algo bom. Mas ela desejou ardentemente o que é bom. O problema não é desejar o mal. O problema também é desejar o bom, de forma que aquilo domine o seu coração. Ficou irada, decepcionada. Ano que vem eu não faço mais nada, viu? É bom que diga que ano que vem vocês caçam um lugar para comer. Aqui não. Ou talvez você projetou aquelas férias o ano todo. Foi lá na CVC 12 vezes sem juros. Comprou uma viagem para o Nordeste, para a praia. Tá? Se arrumou toda, né? Porque a mulher era sempre... Se organiza melhor. A mulher foi lá, comprou um biquíni novo. Aliás, ela não compra um, ela compra 3 biquínis. Eu sempre fico encasquetado com isso. Por que 3? O homem leva uma sunga, a mulher leva 3 biquínis. Não, porque cada dia tem que ser com um, tal. Compra saídas de banho. Não pode ser uma, não, tem que ser 3, porque tem que combinar com um biquíni aqui. Compra um chapéuzão daquele, escreve o nome na aba do chapéu. Comprou 23 loções para a pele. Tudo organizado. Foi para a praia. Aí na primeira noite foi lá no Coco Bambu. Deixou a alma lá. Comeu um camarão que não fez tão bem para a filha. No outro dia a filha acorda ardendo em febre. O pai olha para a mãe, o marido para a esposa, e diz assim: não é possível. Nós planejamos isso um ano. Nós sonhamos com isso. Nós compramos tudo para passar 10 dias aqui. O menino ficou 5 dias acamado, em cima de um acamado, com febre. Perdeu as férias. Decepcionado. Eu não volto aqui mais nunca na minha vida. Frustração, ira, murmuração. Porque as circunstâncias não cooperaram para aquilo que você desejou, idealizou no seu coração. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Razão, Deus não realizou os desejos que ele tinha no coração. Expectativa frustrada. Não curada, não tratada, vai te levar a um sentimento de ira. E você vai expressar o seu sentimento. Sentimento sempre se expressa. Você vai ficar irado com pessoas, você vai ficar frustrado com circunstâncias. A terceira e última coisa. Expectativa frustrada levam para uma ira descontrolada, que por sua vez leva a terceiro e último ponto desse texto. Expectativa frustrada e iras levaram Jonas a um sentimento de autopiedade. Pobre de mim. Tudo conspira contra mim. Verso 3 e 8. Você começa a perceber, ou consegue perceber, mais uma vez, os sentimentos de Jonas expressos em palavras. Primeiro ele expressa a ira. Com quê? Palavras. Agora ele continua expressando o seu sentimento. Com quê? Palavras. Agora o Jonas se coloca como a pior pessoa do mundo, porque tudo cooperou, segundo ele, para o mal dele. Verso 3, peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida. Que história é essa, Jonas? Porque melhor é morrer do que viver. Só porque o seu desejo não foi saciado, você quer morrer? Verso 8, e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. Cara, você é muito dramático, hein, Jonas? Desculpa, meu irmão, você é dramático. Porque o seu desejo não foi saciado. Porque as idealizações do seu coração não foram
concretizadas, agora você quer morrer. Você consegue ver a progressão? Expectativas frustradas leva à ira. A ira não tratada leva a um sentimento de autopiedade. Então, o raciocínio de Jonas aqui é o seguinte: olha, Deus, se eu não tenho aquilo que eu desejo ter, para que continuar vivendo? E aí, gente? E aí? Porque para o Jonas, o sentido de vida só existe se ele tivesse os desejos saciados. E talvez seja esse o sentimento que você tenha hoje. Talvez para você só vale a pena continuar vivendo se você tiver aquilo que o seu coração tanto deseja. Por que pessoas tiram a própria vida ou têm o mesmo sentimento de Jonas porque terminou um relacionamento? Porque acha que só conseguirão continuar vivendo se tiver aquela pessoa. Porque pessoas entram em uma decadência pessoal, emocional, quando perde um negócio, quando perde um trabalho, porque acham que só pode continuar vivendo se tiver aquilo. Por que pessoas estão afogadas em depressão, em desilusões na vida, porque deixaram os seus cargos que tinham de poder, de autonomia, de visibilidade, perderam o poder político e agora se afogam em desilusões, em tristezas profundas do coração, porque sempre acharam que aquilo que poderia dar sentido à existência era o seu cargo, era a sua visibilidade, era o seu poder, era a sua riqueza. Será que a crise existencial que você está vivendo hoje não passa pela mesma crise que Jonas passou, não, hein? Talvez você está idealizando algo que é legítimo. Você está idealizando algo que é bom. Mas só que esse algo que você idealiza ainda não foi conquistado. E pelo fato de você não conquistar aquilo que você idealizou, você vive um conflito de ira no seu coração, de frustração. Você começa a ser cínico, você começa a ser crítico. Você vê pessoas conquistando aquilo que você queria conquistar, e você não mais se alegra com essas pessoas, mas você é cínico, você é crítico. A inveja brota no seu coração todos os dias, porque o fulano conseguiu aquilo que você deseja. E agora você entrou numa rota de colisão consigo mesmo, porque o sentimento que você tem agora é que tudo conspirou contra você. E se você entrou nessa rota de colisão de que tudo conspira contra você, você tem um sério problema com Deus. Porque você não se alegra mais dos planos que o Senhor tem para você. Você tem um sério problema de identidade, porque você acha que o seu valor está naquilo que você possui. E quando você deixa de possuir aquilo que te dá a identidade, você se frustra. O problema mais sério, meu irmão, o problema mais sério, o problema é que nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Eu vou terminar. Nós não vivemos, gente, deixa eu te falar, estou terminando. Nós, cristãos, nós não vivemos fundamentados apenas em desejos. Nós vivemos fundamentados em obediência. O Jonas aqui, ele não deveria pensar apenas naquilo que ele queria. O Jonas tinha que pensar naquilo que Deus tinha mandado ele fazer. O grande problema da nossa frustração
é que nós queremos pautar as nossas vidas em sentimentos. O que diz seu coração? O que diz o meu coração? Que história é essa? O que você está sentindo? O que eu estou sentindo? O meu sentido é raiva, é ira, é indignação, é vontade de esmagar isso é que eu sinto. Por isso que nós não podemos pautar a nossa vida por sentimentos, porque os nossos sentimentos, eles são contaminados pelo pecado. Você não faz aquilo que você deseja, você faz aquilo que Deus mandou você fazer. A vida do cristão é pautada pela obediência. Mesmo se aquela obediência for contra a sua vontade, você deixa a sua vontade e obedece ao Senhor. A vida do cristão não é pautada em sentimento. Jonas, você deveria ter ido para a sua missão de falar como um profeta do Senhor, não com base no seu sentimento. E porque você pautou o seu ofício, a sua missão, no seu sentimento, você se deu mal. Você deveria ter ido para Nínive, Jonas, dizendo assim: a despeito daquilo que eu sinto, eu vou porque eu obedeço o meu Senhor. E porque eu obedeço o meu Senhor, eu estou certo, mesmo não vendo, de que tudo no final cooperará para a glória do Senhor e para o bem do seu povo. Mesmo não enxergando, eu vou por fé. Não paute a sua vida em sentimentos. Sentimento nos engana. Paute a sua vida em obediência. Em obediência. E se você acha que para ter sentido na vida, você precisa ter os seus desejos supridos, você precisa mudar essa concepção. Você não precisa ter os seus desejos supridos para ser feliz. Porque nós vamos chegar ao final da nossa vida não alcançando aquilo que nós desejamos ao longo da vida. E não se frustre, não se decepcione, porque Deus nunca, jamais prometeu a você que te daria tudo aquilo que você almejou. Ele nunca disse isso. Ele disse que estaria com você em todos os momentos da sua vida, e que a presença dele é suficiente para saciar os desejos do seu coração. O que você e eu, o que nós precisamos, não é da coisa criada, mas é do Criador. E Ele está disponível a você, por graça. Isso é a graça de Deus na vida cotidiana. Que Deus nos abençoe. Amém. Fique em pé, nós vamos orar. Senhor, obrigado pela santa palavra do Senhor. Uma vez mais abrimos a Tua palavra, expomos as verdades da Tua palavra. Agora saímos tranquilos, porque aquilo que o Senhor espera de nós, ou esperava de nós, fizemos. Agora descansamos no poder da graça, que há de usar dessa palavra para encontrar o coração que o Senhor quer encontrar. Ó Deus, nós oramos por nós. Eu oro por mim. Quantas vezes, Senhor,
eu me frustro, me decepciono. E a minha decepção não é apenas com o próximo, a decepção não é com a circunstância, a minha decepção é com o Senhor. Às vezes maquiada, mas é contra o Senhor. Porque sempre quero que o Senhor faça aquilo que o meu coração deseja. E obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor não me dá aquilo que eu desejo, porque isso seria o fim para mim. Obrigado que por graça, somente por graça, o Senhor não dá aos seus filhos aquilo que nós pedimos, porque somos filhos inconsequentes, com a visão limitada de mundo, que não consegue ver o transcendente, que não consegue mensurar o futuro. Somos filhos que pedem aquilo que não precisamos, como Tiago diz, para esbanjar nos nossos prazeres. Mas o Senhor, como um pai de graça, conhecendo os filhos que tem, conhecendo as limitações dos filhos que tem, conhecendo a maldade do coração dos filhos que tem, por graça, não dá a esses filhos rebeldes aquilo que eles querem. Isso é graça. E é nessa graça que nós nos despedimos nessa noite. Obrigado, Senhor. Somente os filhos do Senhor podem desfrutar dos benefícios dessa graça. Somente os filhos. Somente os filhos. Agora, amados irmãos, vão em paz. Que a graça, que a comunhão, que a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, irmãos, hoje até aquele dia que haveremos de ceiar na eternidade com o nosso Redentor. Esperamos esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Dê um abraço aí no seu irmão, uma boa semana a ele. Que Deus nos abençoe.